Segundo, preces para si mesmo. Aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. 11. Prefácio. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido na terra. Nós o evocamos então como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São ou parentes, ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que os atraem para nós. Os espíritos sedutores se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas como de tantas portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Há os que se obstinam contra nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião, e guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para contrabalançar as boas influências. Os maus espíritos vêm voluntariamente segundo encontrem acesso sobre a nossa fraqueza ou nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Portanto, somos nós quem os atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos e que depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é, o mais frequentemente, seu próprio mau gênio. Capítulo 5, número 4. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. 12. Prece. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos, e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos, e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho, que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, nesse momento, cite o nome do seu anjo guardião. Meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim,
E vós todos espíritos protetores que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. 13. Outra prece. Meu Deus, permiti aos bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me sustentar se vacilo. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade. Que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida e, para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. 14. Outra prece. Espíritos bem-amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, em sua infinita misericórdia, permite velar pelos homens, sede meus protetores nas provas da minha vida terrestre. Dai-me a força, a coragem e a resignação. Inspirai-me tudo o que é bom e detende-me na inclinação do mal. Que vossa doce influência penetre minha alma. Fazei com que eu sinta que um amigo devotado está perto de mim, que vê meus sofrimentos e partilha minhas alegrias. E vós, meu bom anjo, não me abandoneis. Tenho necessidade de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que aprouver a Deus me enviar. Para afastar os maus espíritos. 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, e estais por dentro cheios de rapina e de impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que o exterior também esteja limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que, por dentro, estão cheios de toda sorte de podridão. Assim, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. São Mateus, capítulo 23, versículos do 25º ao 28º. 16. Prefácio. Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Como vivemos num mundo onde pululam os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo de suas tentativas, mas dão a força de lhes resistir. 17. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim, e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade. Eu vos repilo com todas as forças de minha alma, e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos, que vos dignais me assistir,
Dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção. Afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Para pedir a corrigenda de um defeito. 18. Prefácio. Nossos maus instintos são o resultado da imperfeição do nosso próprio espírito e não o nosso corpo. De outra forma, o homem escaparia de toda espécie de responsabilidade. Nosso adiantamento depende de nós, porque todo homem que tem o gozo de suas faculdades para todas as coisas tem a liberdade de fazer ou não fazer. Não lhe falta para fazer o bem, senão a vontade. Capítulo 15, número 10. Capítulo 19, número 12. 19. Prece. Vós me destes, ó meu Deus, a inteligência necessária para distinguir o que é bem do que é mal. Ora, do momento em que eu reconheço que uma coisa é má, sou culpado por não me esforçar em resistir a ela. Preservai-me do orgulho, que poderia me impedir de aperceber-me dos meus defeitos e dos maus espíritos que poderiam me excitar a neles perseverar. Entre minhas imperfeições, reconheço que sou particularmente inclinado a... Cite as suas imperfeições. E se não resisto a esse arrastamento, é pelo hábito que contraí de a ele ceder. Não me criastes culpado, porque sois justo, mas com uma aptidão igual para o bem e para o mal. Se sigo o mau caminho, é por efeito do meu livre-arbítrio. Mas, pela mesma razão que tenho a liberdade de fazer o mal, tenho a de fazer o bem. Por conseguinte, tenho a de mudar de caminho. Meus defeitos atuais são um resto das imperfeições que conservei das minhas precedentes existências. É o meu pecado original, do qual posso me desembaraçar com minha vontade e com a assistência dos bons espíritos. Bons espíritos que me protegeis, e sobretudo vós, meu anjo guardião, dai-me a força de resistir às más sugestões e de sair vitorioso da luta. Os defeitos são as barreiras que nos separam de Deus, e cada defeito superado será um passo dado na senda do progresso, que dele me há de aproximar. O Senhor, em sua infinita misericórdia, houve por bem conceder-me a existência atual, para que sirva ao meu adiantamento. Bons espíritos, ajudai-me a aproveitá-la, a fim de que não se torne perdida para mim e que, quando a Deus aprouver má retirar, eu dela saia melhor do que entrei. Capítulo 5, número 5. Capítulo 17, número 3. Para pedir a força de resistir a uma tentação. 20. Prefácio. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita. De tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar, para se desculpar, a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando ao mal,
e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem, quando, enfim, nos solicita a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Capítulo 28, número 15. Capítulo 15, número 10. 21. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. Ação de graças pela vitória obtida sobre uma tentação. 22. Prefácio. Aquele que resistiu a uma tentação deve-o à assistência dos bons espíritos dos quais escutou a voz. Deve agradecer a Deus e ao seu anjo guardião. 23. Prece. Meu Deus, eu vos agradeço por me terdes permitido sair vitorioso da luta que venho de sustentar contra o mal. Fazei com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. E vós, meu anjo guardião, eu vos agradeço pela assistência que me destes. Possa minha submissão aos vossos conselhos merecer de novo a vossa proteção. Para pedir um conselho. 24. Prefácio. Quando estamos indecisos em fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, nos colocar as seguintes questões. Primeiro, a coisa que hesito em fazer pode causar um prejuízo qualquer a outrem? Segundo, ela pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém a fizesse a mim, eu ficaria satisfeito? Se a coisa não interessa senão a si, é permitido balancear a soma das vantagens e dos inconvenientes pessoais que podem dela resultar. Se ela interessa a outrem, e fazendo o bem a um possa fazer o mal a outro, é preciso, igualmente, pesar a soma do bem e do mal, para se abster ou agir. Enfim, mesmo para as melhores coisas, é preciso ainda considerar a oportunidade e as circunstâncias acessórias, porque uma coisa boa em si mesma pode ter maus resultados em mãos inábeis, se não é conduzida com prudência e circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultar as forças e os meios de execução. Em todos os casos, pode-se sempre reclamar a assistência dos espíritos protetores, lembrando-se desta sábia máxima: na dúvida, abstente. Capítulo 28, número 38. 25. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor resolução a tomar na incerteza em que estou.
dirigi meu pensamento para o bem, e desviai a influência daqueles que tentarem me desencaminhar.